Então, olha só, gente. A gente entra agora na parte do eletromagnetismo. Todo o assunto que a gente viu antes da prova, ela falava daquela primeira parte da eletrostática ainda, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre campo magnético. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Falando do magnetismo, né? A gente tem aí o estudo dos ímãs e as suas propriedades, ok? Então, dentro do estudo dos ímãs, a gente vai ver algumas características, tá? Algumas características e algumas propriedades dos ímãs, ok? Então, veja só. Dentro dessas propriedades, a gente tem o seguinte, ó. Primeiramente, a gente tem que todo ímã ele vai apresentar dois polos, tá? Então a gente tem um polo sul e um polo norte, ok? E aí a gente convencionou, da mesma forma que lá no campo elétrico, a gente convencionou que cargas positivas, as linhas de campo estão saindo da carga e as cargas negativas, as linhas de campo estão chegando na carga, tá? Aqui no magnetismo, se convencionou que as linhas de campo magnético saem do polo norte e elas entram no polo sul, ok? Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem, que é a questão das linhas de indução magnética. Então, essas linhas de indução, elas saem do polo norte e elas entram no polo sul, ok? Outra coisa importante é que os ímãs, eles vão apresentar sempre dois polos, tá? E os polos de mesmo nome, ou seja, norte-norte, sul-sul, esses polos se repelem, e polos com nomes diferentes, norte-sul, sul-norte, esses polos, eles se atraem, tá certo? Então, aqui na figura a gente consegue observar, né, que eu tenho polo norte com polo norte, ocorre uma força de repulsão, e quando eu tenho polo sul com polo norte, ou norte-sul, eu tenho uma força de atração, tá ok? A gente tem aqui ainda, né, com relação ao magnetismo terrestre, tá? A gente tem o seguinte, se a gente pegar um ímã em forma de barra, tá? Esses ímãs que a gente tem em porta de geladeira, lá naquelas borrachinhas da geladeira, por exemplo, né? Na borrachinha da porta. Se você pega aquele ímã, amarra aquele ímã com uma linha no meio e suspende esse ímã, você vai observar que aquele ímã ele vai rodar, tá? E vai chegar uma hora que as pontas desses ímãs vai estar apontando exatamente para o norte geográfico do local que você se encontra e a outra ponta para o sul geográfico, ok? E aí, o que acontece? Se nós acabamos de discutir no slide anterior que dentro do campo magnético os polos de mesmo nome, eles se repelem e polos com nomes contrários se atraem, a gente vai observar o seguinte, que um ímã em forma de barra, ele vai sempre apontar uma extremidade para o norte geográfico do local que você se encontra e a outra extremidade para o sul geográfico. Isso significa que a Terra, ela é um grande ímã, tá? Ela apresenta um grande campo magnético, ok? E esse campo magnético, ele é desenvolvido, ele surge devido ao movimento de partículas que a gente tem no interior da Terra, tá? Então a gente pode dizer, por exemplo, que as larvas que emergem de um vulcão, elas estão circulando no núcleo da Terra, tá? E essas larvas, elas são ricas em ferro,
em cobalto, em manganês, em vários elementos que são altamente magnetizados, tá? São os elementos que nós chamamos de elementos ferromagnéticos, tá? E então a gente tem que essas larvas, a gente tem, elas estão se movimentando no núcleo da Terra, tá? Com uma determinada velocidade, ok? E, devido a esse movimento dessa substância em forma de plasma, a gente tem que a Terra cria em torno de si um grande campo magnético, ok? E esse campo magnético criado pela Terra, ele é responsável para exatamente proteger a Terra de partículas espaciais que são nocivas à nossa superfície, tá? Sem dizer a própria radiação solar, né? Que a gente tem aí emitida pelo Sol. Então, esse campo magnético gerado em torno da Terra criam dois cinturões, que lá na aula de força magnética a gente vai falar sobre eles, né, que são os chamados cinturões de Van Allen, ok? Eles têm exatamente essa função de blindar a Terra, de proteger a Terra dessas partículas nocivas inerentes, tá, da nossa radiação solar, beleza? Então, o que é importante saber? É que a Terra, ela apresenta um grande campo magnético, ok? Então, o que vai acontecer? Quando você pega um pedaço de ímã e suspende esse pedaço de ímã, na verdade, essa barra de ímã ela vai se alinhar ao campo magnético terrestre, ok? É exatamente como funciona uma bússola, tá? Então, na bússola, você tem que aquela agulha, ela é um material ferromagnético, ele está imantado, aonde a ponta da agulha representa o polo norte e a parte de trás da agulha seria o meu polo sul. Então, toda vez que eu pego a minha bússola e me oriento pela bússola, eu vou observar que a ponta da minha agulha, a ponta da agulha da bússola, vai estar apontando sempre para o norte geográfico. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, que se vocês observarem a figura, deixa eu colocar aqui a caneta, vocês vão observar, ó, que aqui nesse ponto, ó, eu tenho o meu norte geográfico e aqui embaixo eu tenho o meu sul geográfico. E aí o que vai acontecer? A gente tem que próximo ao norte geográfico, a gente vai ter o polo sul magnético da Terra. E próximo ao sul geográfico, a gente tem o polo norte magnético da Terra, ok? A diferença, uma coisa que tem que ficar bem clara, é que, apesar da ponta da bússola, da agulha da bússola, apontar sempre para o norte geográfico, não significa que o polo magnético terrestre, ele coincida com o polo geográfico terrestre, ok? A diferença entre essa angulação entre o polo magnético e o polo geográfico é de aproximadamente 11,3 graus, ok? E essa diferença, ela existe exatamente devido ao movimento de rotação que a Terra tem em torno do seu próprio eixo, ok? Então, devido a esse movimento de rotação e também ao seu movimento de translação, a gente não tem o polo magnético coincidindo com o polo geográfico, tá? Agora, o que é importante a gente ressaltar é que próximo ao polo sul geográfico, a gente tem o polo norte magnético da Terra. E próximo ao polo norte geográfico, a gente tem o polo sul magnético, tá? E o porquê que se chegou a essa conclusão que lá em cima é o polo sul
e aqui embaixo é o Polo Norte. Por quê? Porque exatamente devido à interação que a gente viu do slide anterior. Porque se eu afirmo que a ponta da agulha da bússola é o Polo Norte, ela não pode, lá em cima, no Polo Norte geográfico, eu não posso ter Polo Norte magnético. Por quê? Porque polos de mesmo sinal se repelem. E como a ponta da bússola, ela aponta sempre para o norte geográfico, tá? Só posso afirmar o quê? Que próximo ao norte geográfico, eu tenho o Polo Sul magnético terrestre. Ok? Então, a gente define essa questão do Polo Sul geográfico aqui em cima e o Polo Norte, o Polo Sul magnético aqui em cima e o Polo Norte magnético aqui embaixo, devido a estudos que foram feitos e observar que polos de mesmo sinal se repelem e polos de sinais contrários se atraem. Tá certo? Então, não há possibilidade de você ter um polo magnético terrestre, o polo norte magnético terrestre lá em cima. Ele tem que estar aqui exatamente próximo à região do polo sul geográfico. Ok? Então, olha só. A gente vai ter sempre o seguinte, ó. Quando você levanta a sua ímã em forma de barra, a gente vai observar o quê, ó? Que o polo norte do ímã vai estar apontando para o norte geográfico. E o polo sul magnético do ímã vai estar apontando para o sul geográfico. Por que que isso acontece? Porque próximo ao meu norte geográfico, eu tenho o meu sul magnético. Ok? E próximo ao meu polo sul, né? Aí aqui distante 11,3 graus para cá, eu vou ter o meu norte magnético. Ok? Então, por isso que quando você levanta, você vai ter sempre uma ponta da barra apontando para o norte geográfico e a outra ponta apontando para o sul geográfico. Então, você já sabe. Pegou um ímã em forma de barra, amarrou ele pelo meio com uma corda, tá? Ou com uma linha, suspendeu. Você pega a ponta do ímã, que é apontar para o norte geográfico, é o polo norte do ímã. A ponta que tiver do lado do sul geográfico é o polo sul magnético desse ímã. Ok? Então, é isso aí. Então, olha só. A gente tem a Douglas, questão... Oi? volta aí no slide anterior, por favor. Fala, Valdoni. É só a título de conhecimento mesmo. Aqui, o sul geográfico está no sul do Brasil. Isso é padrão? Sim, sim. Não, Por ok. isso que, por isso que você diz, olha só, por isso que você tem aqui, olha só, aqui está o nosso Brasil, certo? Então Positivo. você tem aqui, ó, quando você corta aqui no meio, você tem a região centro, né? E aí você tem aqui, ó, se você passar, né, aquelas questões, você tem norte, sul, leste e oeste. Por isso que você tem aqui a região centro-oeste. Por quê? Porque ela está mais aqui no centro, vindo em direção oeste. Ok? Aí você tem a região sul, porque vai coincidir com o sul geográfico. Região norte, coincidindo lá com o norte geográfico. Ok? Não, beleza, obrigado. Falou. Então, olha só. Outra característica, uma outra propriedade, na verdade, muito importante dos ímãs são a questão da inseparabilidade dos polos, ok? O que eu quero dizer com isso? É que se você pega um pedaço de ímã em forma de barra, ou até mesmo aqueles ímãs que a gente acha em alto-falantes, que parece ele tem um formato de um anel, ok? E você
corta essa ímã em barra no meio, ok? O que a gente vai observar? A gente acabou de ver que se eu pego um ímã em forma de barra e amarro ele com uma linha e suspendo essa barra, eu vou observar que esse ímã ele é composto de um polo norte e de um polo sul magnético. É o que a gente viu aqui, ó. Então, o ímã ele tem um polo norte magnético, ele tem um polo sul magnético, ok? Se eu pegar esse ímã aqui e cortar esse ímã no meio, eu não vou ter de um lado polo norte e do outro polo sul. Eu vou formar dois novos ímãs e esses dois pedaços, cada um vai ter um polo norte e um polo sul. Da mesma forma que se eu pegar aquele ímã em forma de anel que a gente tem lá nos alto-falantes e fizer um corte perpendicular ali, não cortando, quebrando o ímã, fazendo meia circunferência, mas cortando aquela circunferência no meio, fazendo dois anéis, a gente continua com uma parte polo sul e a outra polo norte. Ou seja, essa questão é o que a gente chama de propriedade de inseparabilidade dos polos, ok? Então, imagine aqui, ó, eu tenho aqui um ímã em forma de barra, eu tenho um polo norte e um polo sul. Se eu corto ela no meio, eu formo dois pedaços e esses dois pedaços, cada um tem um polo sul e um polo norte, tá? Se eu cortar esse pedaço aqui no meio de novo, eu formo mais dois pedaços, cada um dos pedaços com polo sul e com polo norte, tá? Então, não é possível separar polo sul e polo norte de um ímã, beleza? Agora a gente fala do vetor campo magnético, ou vetor indução magnética. Então, veja só. Características desse vetor indução magnética. Primeiro, o vetor indução magnética, ele é sempre tangente às linhas de campo, ok? Ele vai estar sempre tangente às linhas de campo e acompanhando o sentido das linhas de campo, tá? Então, olha só, quando eu olho aqui para essa figura, o que eu falei para vocês lá no primeiro slide? Que a gente define que as linhas de campo saem do polo norte, observem as setinhas mostrando que está saindo, sai do polo norte, e as linhas entram no polo sul, ok? Então, quando eu pego essa linha de campo magnético, por exemplo, ó, a gente tem o quê? Se eu for definir o vetor campo magnético, esse vetor jamais vai estar apontando para cá. Nunca. Por quê? Porque ele acompanha o sentido das linhas de campo. As linhas de campo saem do norte e entram no sul. Então, um sentido como esse que eu risquei aqui para vocês, ele não vai acontecer, ok? Ele vai acompanhar esse sentido das linhas de campo e esse vetor, ele é sempre tangente às linhas de campo, tá bom? Ele vai ser sempre tangente. Ele nunca vai estar aqui perpendicular, vindo em direção ao ímã. Ele vai estar sempre tangenciando a linha de campo na qual eu estou analisando, ok? Uma outra coisa importante a respeito desse vetor indução magnética é o seguinte, é que através dessa característica, a gente consegue observar que as linhas de indução, elas são mais intensas, tá? Nas extremidades, ok? Aqui nos polos, do que no comprimento do ímã, tá certo? Então, se você pega, por exemplo, uma barra de ímã e coloca ela na presença de uma limalha de ferro, você vai observar que as limalhas de ferro vão se juntar com mais intensidade nas pontas do que no corpo, no meio aqui do ímã. Então, a maior intensidade vai ficar aqui nessas pontas, tanto no polo norte como no polo sul. Tá? Por quê? Porque nas extremidades, nos polos, você tem uma maior concentração de linhas de campo, ok? Uma maior concentração. Então,
a gente, para representar o campo magnético ou a indução magnética, a gente vai utilizar de linhas de indução, né, chamadas de linhas de campo magnético. Então, aqui, ó, convencionalmente, essas linhas saem do polo norte, do ímã, e entram no polo sul, ok? O vetor campo magnético, ele é sempre tangente às linhas de campo magnético. E quanto mais próximas as linhas de campo magnético, mais intenso o campo magnético. A gente tem que essas linhas de campo, elas são sempre fechadas, ok? Sempre fechadas. E no caso de um campo magnético uniforme, ele é representado por linhas de campo paralelas e equidistantes, ok? Então, ó, o que a gente observa? Quando você pega um campo magnético que não é uniforme, como é o caso desse ímã, a gente observa o seguinte, ó, que você tem várias linhas de campo saindo. Observe que aqui na extremidade as linhas de campo estão mais próximas. E aqui, ó, se eu começo a circular em torno do ímã, eu vou observando, ó, que essas linhas elas vão se distanciando, ok? Do meu ímã, tá? Só que elas não se distanciam de uma forma equidistante, ok? Aí ela não obedece essa relação. Agora, quando você trata de um campo uniforme, por exemplo, eu pego um ímã em forma de U. Eu vou observar, ó, se aqui for o polo norte e aqui o polo sul, eu vou observar que as minhas linhas de campo, ó, elas vão sair do polo norte em direção ao polo sul, tá bom? Só que aqui, ó, as linhas de campo, elas vão apresentar a mesma distância entre si, ok? Por quê? Porque o meu campo, ele é uniforme, ok? Ou seja, em qualquer ponto aqui dessa região, a intensidade de campo é igual. Tanto faz eu medir o campo aqui em cima, como medir o campo aqui embaixo. A intensidade do campo é a mesma, ok? Então, quando eu trato de campo magnético uniforme, eu tenho que as linhas de campo elas são paralelas e estão à mesma distância. Isso mostra que em qualquer ponto daquela região o campo magnético tem a mesma intensidade. Quando você não tem um campo magnético uniforme, essas linhas de campo elas vão ser mais intensas nas extremidades e conforme você vai se distanciando do seu ímã ou do seu campo magnético, essas linhas de campo elas vão se espaçando, tá? E a intensidade do campo vai diminuindo, ok? Olha só, o magnetismo terrestre e as suas linhas de indução, a gente já viu aqui, ó, que o magnetismo terrestre, a gente tem aqui de novo a figura, né? O polo norte geográfico, sul geográfico, norte magnético, sul magnético. Aqui está a linha do Equador, ok? E devido a esse campo magnético, é isso aqui que a gente tem no espaço, ok? Então, isso aqui que vocês estão vendo de roxo, tá? São os chamados cinturões de Van Allen, que a gente vai estudar mais lá na frente e ver qual é a função desses cinturões, tá certo? Então, a gente vai observar que aqui também a gente tem, ó, as linhas saindo aqui no sul geográfico, porque aqui no sul geográfico que eu tenho o polo norte magnético, as linhas saem aqui, ó. Observe que aqui a intensidade, a quantidade de linhas é bem maior, e quando eu passo aqui, ó, observe que as linhas, olha aqui, ó, olha a distância dessa linha para essa. Agora observe a distância daqui para cá e a distância daqui para cá. Você vai observando, ó, que esses traços eles foram aumentando, ó. Ok? Então, por quê? Porque isso aqui não é um campo magnético uniforme. Então, conforme você vai se distanciando, essas linhas elas vão aumentando a sua distância, tá certo? Então, se eu pego aqui, ó, se eu vou acompanhar essa linha aqui, ó,
essa linha aqui, ela já vai sair até aqui dessa tela preta, ela vai vir aqui por fora para chegar aqui, ó. E vai ficando mais distante, cada vez mais distante uma linha da outra, ok? Agora a gente vai falar a respeito das substâncias, né? Essas substâncias a gente vai falar quanto ao poder magnético existente. Então a gente tem 3 tipos básicos de substâncias, tá? Esses 3 tipos são substâncias ferromagnéticas, substâncias paramagnéticas e substâncias diamagnéticas, tá? Então, qual é a diferença entre uma substância e outra? É que essas substâncias ferromagnéticas, elas têm no seu interior uma grande quantidade de átomos de ferro, ou de níquel, ou de cobalto, tá? E aí o que acontece? Esses átomos, eles podem estar totalmente desorganizados, tá? Dentro do objeto. Quando você aproxima um campo magnético desse corpo, o que vai acontecer? Esses átomos que você tem no interior do corpo, eles vão se alinhar em direção às linhas de campo. Todos esses átomos se alinham em relação a essa linha de campo que foi criada, ok? Então, olha só, vocês já devem ter visto, por exemplo, que quando você chega aí numa loja de eletrônica, né, ou até mesmo em uma oficina, você tem ali chave de fendas penduradas ou pregadas em ímãs, né? Ou então, às vezes, você precisa pegar um parafuso que você não consegue pegar com o dedo. O que você faz? Você pega um ímã, coloca na parte metálica da sua chave de fenda, ok? E automaticamente, quando você faz isso, você alinha todos os átomos da parte metálica da chave de fenda com as linhas de campo do ímã, e aí você só encosta a ponta da chave no parafuso e você consegue puxar o parafuso. Ele é magnetizado, você magnetiza a chave de fenda e você consegue, então, o parafuso ele é atraído e você consegue puxar o parafuso. Por quê? Porque o material da qual é feito essa estrutura metálica da chave de fenda é um material ferromagnético, certo? Ou seja, é um material que, quando ele está na presença do campo magnético, os seus átomos se alinham junto com as linhas de campo produzidas pelo ímã, ok? Então, material ferromagnético é aquele material que os átomos, mesmo estando todos desorganizados, quando eles estão na presença do campo magnético, eles vão se alinhar junto, da mesma forma, no mesmo sentido que as linhas de campo do ímã, ok? Aí a gente passa para os materiais paramagnéticos, tá? Os materiais paramagnéticos são materiais como, por exemplo, o alumínio, que eles vão conseguir fazer uma magnetização muito fraca, ok? Por que isso acontece? Porque alguns átomos do alumínio conseguem se alinhar às linhas de campo magnético, porém outros átomos não conseguem se alinhar, ok? Então, como o alinhamento não é feito por todos os átomos que compõem o corpo, a magnetização ela é fraca, ok? Então, as substâncias paramagnéticas são aquelas onde o alinhamento dos átomos com o campo magnético é muito pequeno. Algumas partículas se alinham e outras não se alinham, ok? Então, esse é o paramagnético. Os elementos diamagnéticos, eles fazem o quê? Você tem lá as partículas, os átomos todos desorganizados, e quando você coloca ele na presença de um campo magnético, os átomos eles se alinham em sentido contrário ao do campo, tá certo? Então você não consegue magnetizar de jeito nenhum esses materiais diamagnéticos, ok?
Então, vocês já devem, por exemplo, um exame de ressonância magnética, na verdade, ele utiliza um intenso campo magnético, tá? Só que esse campo magnético, o que acontece? O que ele faz? A gente sabe que 70% do nosso corpo ele é constituído de água, e a composição da água é H2O. Então, o campo magnético, ele faz o quê? Ele alinha os átomos de hidrogênio do nosso corpo, eles se alinham ao intenso campo magnético que a região do corpo está sendo submetida. Tá certo? Então, você faz com que você gera esse campo magnético e uma vez que o seu corpo está dentro do campo magnético, os átomos de hidrogênio do seu corpo vão se alinhar com o campo magnético. Tá? E aí, como é que você faz para ter a geração de imagem? Uma vez que os átomos de hidrogênio estão alinhados com o campo magnético criado pela máquina, você começa a emitir ondas de radiofrequência que vão passar perpendicular a esses átomos de hidrogênio. Então, elas passam deslocando esse átomo de hidrogênio da sua posição inicial, tá? Até que esses átomos entrem num processo de precessão, tá? Ou seja, um processo de ressonância, e aí a máquina consegue capturar a ressonância emitida, o sinal de ressonância emitida por esses átomos, ok? E aí você tem um software poderoso que consegue captar essa onda mecânica de ressonância e converter isso em uma imagem digital lá na máquina. Tá? Tem um transdutor que vai converter esse sinal mecânico num sinal elétrico, e aí você tem um software que faz a geração da imagem, ok? Então, olha só. Primeiro a gente vai falar de substâncias ferromagnéticas, está aqui, ó, conforme eu expliquei para vocês. São substâncias com forte atração no sentido do campo, então a gente tem ferro, níquel, cobalto e liga desses elementos, né? E eles apresentam ótima organização dos ímãs elementares. Então, olha só, e aqui está o meu pedaço de ferro, por exemplo, e aí quando eu aproximo um ímã desse material, observe que ó, aqui o alinhamento das linhas de campo, ó, sentido, né? Está aqui, e observe que os átomos desse material de ferro, todos eles se alinham igualzinho à minha linha de campo, ok? Então eu consigo, aqui eu tenho uma magnetização muito forte e eu consigo então imantar esse tipo de material, tá? Lembrando que essas substâncias ferromagnéticas, a gente consegue fazer a imantação permanente, tá? Você consegue fazer a imantação permanente. Tanto é que vocês aí já devem ter comprado chaves de fenda ou chave Phillips, aonde a ponta dessa chave é magnetizada, né? É aquela chave onde você aproxima do parafuso e ele puxa o parafuso. Por quê? Porque é feita de um material ferromagnético. Então, os materiais ferromagnéticos, você pode provocar nele uma imantação e essa imantação ela pode ser permanente, ok? Então, tá aí como é o funcionamento. As substâncias paramagnéticas, tá? Elas já vão ter uma fraca atração no sentido do campo. Por quê? Porque, olha só, quando você chega aqui ó, com a figura, você vê aqui o alinhamento, aqui está o sentido das linhas de campo, vocês observem ó, que eu tenho, ó, aqui está alinhado, aqui se alinhou, aqui também, ó, a gente pega aqui, ó, tá alinhado, certo? Então você tem aqui também, ó, tá alinhado com as linhas de campo. Então a gente tem aqui, ó, 5 partículas, 5 átomos que se alinharam às linhas de campo. Porém, a gente tem partículas, ó, aqui átomos que não se alinharam com o meu campo magnético. Então aqui a minha magnetização ela é muito fraca, ok? Então isso são substâncias paramagnéticas. Tá? E por fim, as substâncias diamagnéticas, tá?
Então, elas vão apresentar uma sutil organização em sentido contrário ao do campo magnético. Observem que, olha só, porque se, na verdade, esses átomos se alinhassem em campo, no sentido, tudo em sentido contrário, na verdade, você ia formar um ímã no sentido contrário. Nessa aqui é sul e norte, você ia gerar um norte e sul aqui. Mas aqui o que a gente observa, ó, alguns átomos se alinham no sentido contrário, ó. Ó, aqui, esse outro aqui em cima, ó, tá? Aí, deixa eu ver. Esse outro aqui, ó, tá alinhado no sentido, esse aqui também, ó, no sentido contrário. Mas observe que esses outros átomos não estão nem no sentido contrário e nem no sentido das linhas de campo, ok? Então, esses aqui são materiais diamagnéticos, ok? Então, entre os materiais diamagnéticos, a gente tem aqui, né, o Bi, que é o bismuto, né? A gente tem o Ag, que é a prata, ok? E se não me falha a memória, a U é ouro. Eu acho, se não me falha a memória, a U é ouro, tá? Mas depois a gente tem que conferir. Eu sei que Bi é bismuto e o Ag é prata. Agora, o ouro eu não tenho certeza não, tá? É o Mas ouro, eu acho que é ouro, a U, tá? Isso mesmo. Então, beleza. Obrigado aí quem deu a força aí. Tá? Porque química não é muito minha praia, não. Tá certo? Então, conseguiram entender a diferença entre essas substâncias, né? Substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. Alguém tem dúvida com relação a isso? Não, tá tranquilo. Boa noite, professor. Rapidinho. Diga. Osman que tá falando. Por que as chaves, essas chaves que são magnéticas aí, elas vão perdendo com o tempo? Porque o que acontece? Se você observar, elas vão criando marcas, né? Você, na verdade, você vai quebrando pequenos pedaços dessa parte que foi magnetizada e isso vai enfraquecendo o ímã. Né? Você pode ver que geralmente essas chaves que elas vão perdendo a imantação, você pode observar que devido ao contato com outras ferramentas, elas vão sofrendo ranhuras na parte da magnetização, elas vão quebrando pequenos pedaços e isso vai diminuindo a magnetização, porque você vai tirando pedaços desse pequeno ímã que foi colocado lá na ponta, tá? Mas se você não quiser perder, sabe? Você pode, por exemplo, eu tenho uma caixa de ferramenta e dentro da minha caixa de ferramenta tem um ímã. Um ímã não, tem dois. E eu ponho todas as minhas chaves de fenda ou chave Phillips, todas elas em contato com esse ímã. Então, todas as minhas chaves são magnetizadas, tá? É uma forma que você tem de fazer sem ter que ficar pagando mais caro por essas chaves que têm as pontas magnetizadas. Mas o motivo delas perderem é exatamente isso, tá? É isso que acontece. Beleza, professor. Obrigado. Tá? E outra coisa, Osman, essas chaves, elas não são feitas de um ímã natural, né? É um processo de imantação. Então, são aqueles materiais. Geralmente, você ter lá um pedaço de ferro, e esse ferro ele é imantado, e essas imantações, dependendo da forma como ela é feita, elas não são... elas são, a gente diz permanente, mas é como se elas tivessem uma vida útil, tá? Aquela magnetização ela não fica ali dependendo, porque a gente vai ver mais lá na frente que o campo magnético ele sofre oscilações, principalmente com a temperatura, tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma chave de fenda, você deixa ela aí, por exemplo, uma semana em contato com o ímã, tá? Ela tá lá grudada no ímã. Então, depois de uma semana, vamos lá, tá, essa chave de fenda ela tá imantada. Beleza, ela tá imantada. Agora, se você pegar essa ponta da chave de fenda e esquentar ela, você esquentar, você tira toda a imantação da chave. Entendeu? Você consegue quebrar o campo magnético
com temperatura. Tá? Professor. Então, isso também pode acontecer com a chave de fenda que tem a ponta imantada. Ela pode sofrer aquecimento e acabar perdendo a sua magnetização. Professor, Hum. Eu tenho algumas ferramentas também. As que já são Você, imantadas. Maria Amélia? É. Não, Maria Amélia, eu estou falando de ferramenta, Maria Amélia. Não estou falando de facos. Não estou falando disso não, Maria Amélia. Estou brincando, As que Maria já Amélia. são Vai lá, fala. imantadas, elas, quando perde ali a imantação, ela não... Você não consegue mais com o ímã imantar. É mais difícil do que as outras que não tem aquela manta. Mas sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, ó. É a mesma coisa de você pegar um pedaço de ímã e você esquentar o ímã, tá? Se você esquenta e desmagnetiza aquele ímã, você pode juntar ele com outro ímã que ele não volta mais, você não consegue mais alinhar esses átomos. É o que acontece com essas ferramentas que tem a ponta imantada. Uma vez que você quebra essa imantação, você já não consegue mais fazer com que ela volte, tá? Você não consegue fazer. É melhor você ter uma chave que não tem a ponta imantada e colocar ela no ímã, porque sempre que você coloca ela no ímã, ela vai se imantando. Agora, aqui já tem a ponta imantada, a partir do momento que quebra essa magnetização, você não consegue mais fazer ela voltar. Tá bom? Então, olha só, falamos aqui das substâncias, tá? Então, agora vocês já sabem o tipo de substância que vocês podem imantar ou não. Vamos começar agora aqui a parte da Lei de Ampère, ok? Então, em 1820, Christian Orestes, né, ele verificou que a corrente I altera o campo magnético próximo a um condutor. O que ele fez, na verdade, gente? Na verdade, começou com André Marie, né? E aí o que acontece? Ele estava fazendo um experimento de corrente elétrica, tá, no seu laboratório, e aí o que ele observou? Ele tinha deixado na bancada uma bússola, ok? Ele esqueceu a bússola na bancada. E aí quando ele começou a atravessar o fio com corrente elétrica, ele observou que toda vez que passava corrente pelo fio, a ponta da agulha, ela sofria uma determinada orientação. Ela saía da sua posição inicial e ela se orientava num determinado sentido, ok? Então, aí começa esse estudo do campo magnético gerado por corrente elétrica, porque até então o magnetismo ele era conhecido através de pedras, né, lá da Magnésia, né, lá onde é a Mongólia hoje, né, dessas pedras a gente só sabia dos ímãs naturais, que na verdade essa parte dos ímãs eles foram descobertos pelos camponeses, né, que ao tentarem tratar a terra de onde eles trabalhavam, eles observavam que algumas pedras eram atraídas para a ferragem dos seus materiais, né? Então ali começou o estudo do magnetismo, mas depois que o homem descobriu a questão do ímã natural e tudo, em um experimento, né? Então Ampère ele verificou o quê? Que toda vez que você passa a corrente por um fio, a ponta da agulha da bússola, ela sofria uma determinada orientação. Então, ele concluiu o quê? Que a corrente elétrica gerava em torno do fio um campo magnético. Ok? Então, a gente tem aqui fontes de campo magnético, o ímã e o condutor percorrido por corrente elétrica. E aí, então, olha só, a gente entra aqui com a lei de Biot-Savart, tá certo? Aonde a gente usa, né, a lei de Biot-Savart, ela vai me dar o módulo do campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um condutor reto. Tá aqui, ó, essa é a equação, tá? Então, ó, campo é igual a μ
vezes a corrente dividido por 2πr, ok? Por que 2πr? Na verdade, aqui a gente tem que, pela lei de Biot-Savart, a equação ela fica assim, ó. Ela, na verdade, inicialmente, a sua configuração era isso aqui, ó. Campo é igual a μ0 vezes a corrente dividido pela área. Como eu trato de um fio condutor, de um condutor reto, tá? Em forma de fio, a gente vai observar o quê? Que a gente tem duas coisas aqui que vocês precisam analisar, tá? Então, para ficar fácil, imagine que esse fio aqui seja a caneta que vocês estão segurando, ok? Então, olha só, com o polegar, vocês vão colocar o polegar no sentido em que a corrente atravessa esse condutor. No caso aqui do nosso desenho, ele está atravessando o condutor de baixo para cima, ok? E a forma com que os 4 dedos da mão fecham em torno desse condutor vão te dar o sentido do campo magnético que foi criado, ok? Então, observem que o campo magnético aqui, ele tem um sentido anti-horário, ok? Então, como eu fecho a mão fazendo um círculo em torno do meu condutor, observem que o meu campo, ele tem um campo. O campo gerado, ele tem um sentido anti-horário e eu acabei formando uma circunferência em torno desse condutor, ok? Qual é o comprimento dessa circunferência? O comprimento dessa circunferência é dado por 2πr, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o sentido, tá? O polegar vai acompanhar o sentido da corrente, e aí observem, se eu inverter o sentido da corrente, eu tenho que pegar essa minha mão e inverter, eu tenho que colocar o polegar para baixo, e quando eu fechar os 4 dedos em torno do fio, eu vou observar que o sentido das linhas de campo vai estar no sentido horário, ok? E para determinar o módulo desse campo, a gente vai observar o quê? Que esse campo ele vai diminuir conforme você for se distanciando do fio, ok? Então, se vocês aí, como futuros engenheiros eletricistas, imaginem o seguinte, imagine uma linha de transmissão, tá? Imagine uma linha de transmissão. Então, você tem ali uma linha de transmissão, tá? Só que ali, para que você transmita essa energia elétrica que você produziu lá na hidrelétrica, o que você faz? Você aumenta a tensão e diminui a corrente, né? Para quê? Para diminuir as perdas que você tem nesse processo de transmissão. Então, isso vai fazer o quê? Com que a intensidade do campo, né, ali em torno dos fios seja pequena. Por quê? Porque a corrente ali é baixa. Você tem uma alta diferença de potencial, mas você baixa a amperagem, ok? Agora, quando você trabalha nessas redes de baixa, onde a tensão ela se mantém constante, ok? Você tem ali uma determinada amperagem e em torno desse fio você gera um campo magnético, ok? Esse campo magnético tá aqui, esse μ, ele na equação, ele vai representar, o μ, ele vale 4π 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere, ok? É Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, ele vale 4π 10 elevado a menos 7, ok? O I é a intensidade da corrente, R é a distância que você quer saber em relação
esse condutor. Então, eu posso, através dessa equação, saber qual é a intensidade do campo a 1 metro de distância, a 2 metros de distância, a 50 centímetros de distância. Ok? E, para determinar o sentido, a gente usa a regra da mão direita. Ok? Alguma dúvida? Esse 4π não pode cancelar com esse 2π de baixo, não, na equação? Pode sim. Aí ficaria só R embaixo e lá em cima 2π. Sim, sem problema. Tá? É só porque ele vale 4π 10 a menos 7, é um μ0. A gente vai ver nos exercícios como é que funciona, tá ok? Nos exemplozinhos aqui. Beleza? Então, vamos lá, olha só. O primeiro exemplo de aplicação, a gente tem o seguinte, ó. As primeiras observações experimentais de fenômenos magnéticos foram realizadas pelos gregos em uma região da Ásia Menor denominada Magnésia. Eles verificaram que certo tipo de pedra denominada magnetita, o ímã natural, era capaz de atrair pedaços de ferro. Em 1820, o dinamarquês Hans Christian Orestes, observou que uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor também produz campo magnético. Essa descoberta deu início à unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos, originando o ramo da física denominado eletromagnetismo. Para o caso de um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P em torno do fio condutor depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente elétrica e da distância do fio condutor ao ponto P. Então, considere a situação em que dois condutores retilíneos e paralelos são percorridos por uma corrente de intensidade I1, 2 A, I2, 4 A, conforme mostra a figura a seguir. Podemos afirmar que a razão entre as intensidades dos campos magnéticos B1 e B2, produzido pelos dois condutores retilíneos no ponto P, vale. Então, observe. Aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, eu tenho uma corrente I1 que está a 8 centímetros do meu ponto P. Essa corrente I1 vale 2 A. Oh, caramba. Então, essa corrente aqui, ela é igual a 2. E eu tenho aqui uma corrente I2, que é igual a 4. Ou seja, ela é o dobro. E eu sei também que a distância desse fio a esse ponto é 8, e a distância desse fio a esse ponto é 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei, ó, que na verdade eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o campo gerado pela corrente 1, ok? Que é igual a μ vezes a corrente sobre 2πr, né? Aí aqui eu vou colocar corrente 1, raio 1, e depois eu vou fazer B2 igual a I2, R2. Então, vamos ver como é que fica essa relação entre os campos, ó. Observe que ele quer B1 dividido por B2. Então, ó, como é que fica aqui, ó? Aplicação do campo, ó. B1 é μ0 vezes a corrente 1 sobre 2πr1. O campo 2 é μ0, corrente 2, 2πr2. Substituindo o valor do μ0, a gente tem o seguinte, ó. Vamos fazer aqui. Se a gente fizer, na verdade, ó, eu não vou nem substituir o valor. Se a gente fizer a divisão, ó, B1 por B2, a gente tem isso aqui, ó. B1 dividido por B2, eu peguei o valor de B1 dividido por B2. Isso aqui é uma divisão de fração. Conserva a primeira, μ0 e 1, 2πr1, vezes o inverso da segunda. Então, ó, corta 2 com 2, corta π com π, certo? Corta μ0 com μ0. Beleza? Sobrou o quê? I1, R1, vezes R2 sobre
e 2. Ok? Então, foi isso aqui que sobrou. Ó. I1 vezes R2, está aqui, ó. E I2 vezes R1. Então, I1 vale 2, o R2 vale 4, o I2 vale 4 e o R1 vale 8. 2 vezes 4 é 8 e 4 vezes 8 é 32. Né? Então, isso aqui, simplificando, 2 sobre 8, né? Posso cancelar aqui também, 4 com 4. 2 sobre 8, isso é 1/4. Então, resposta 0,25. B1 dividido por B2 é 0,25. Ok? Aí, no caso não precisa transformar para metro, não, né? O centímetro lá da distância? Não, porque as unidades se cancelam, né? As unidades se cancelam. Tanto faz você transformar para metro ou deixar em centímetro, na verdade eles vão se cancelar quando você fizer aqui. Ok? Por isso que eu não mexi com isso. Ah, beleza. Ok? Então, tá aí. Primeiro exemplo, bem tranquilo, muito facinho. Né? Essa parte de campo magnético não é difícil, gente. Ela é muito tranquila. A gente vai ter campo no condutor reto, campo numa espira e campo num solenoide. Acabou. Tá? São 3 equaçõezinhas bem simples. O negócio começa a ficar legal lá em força. Aqui é melzinho na chupeta. Ok? Olha só. 2 condutores retos, paralelos e extensos, conduzem corrente elétrica de sentidos opostos e intensidade I1 igual a I2, que é igual a 100 ampere. Determine a intensidade do vetor indução magnética no ponto P. E aí ele forneceu μ0 é 4π, 10 a menos 7, Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, olha só, o que a gente vai observar aqui, ó? Se a gente pegar, a gente tem que observar aqui o seguinte, olha só, se a gente pegar esse fio de cima, a corrente, ela está indo da esquerda para a direita, ok? Então, olha só, é só vocês mentalizarem aí o seguinte, ó, coloquem o polegar no sentido da corrente, ok? Quando vocês fecharem os dedos aqui, vocês vão observar que os 4 dedos, eles vão estar entrando na tela do computador de vocês, ou na tela do celular, ok? Todos conseguem visualizar isso? Se você colocar o polegar no sentido da corrente 1, vocês vão ver que se vocês fossem fechar os 4 dedos em torno desse fio, os seus 4 dedos estariam entrando na tela do computador, ok? Então, se os 4 dedos estão entrando, tá? As linhas de campo entram o quê? Polo sul, ok? Então, o meu ponto P, para essa linha de cima, para esse fio de cima, esse ponto P seria o polo sul. Alguma dúvida? Todos conseguem entender o que eu estou falando? Sim. Beleza. Então, ó, o meu ponto P para o fio de cima, acompanhando o sentido da corrente, o meu ponto P é polo sul. Ok? Está entrando. Quando eu pego agora o fio embaixo, eu observo que a corrente está indo da direita para a esquerda. Então, eu coloco o polegar no sentido da corrente. E quando eu fecho os 4 dedos em torno desse fio, eu vou observar que lá no ponto P, os 4 dedos eles estariam saindo da tela. Ok? Porque eu estou querendo saber, ó, eu quero saber o campo nesse ponto P. Então, eu tenho que analisar as características do campo no ponto P. Ok? Então, a linha de cima, as linhas de campo no ponto P estariam entrando na tela do computador e para a linha de baixo, as linhas de campo no ponto P estariam saindo, ok? Então, o que eu observo? Como essas linhas de campo elas têm sentidos contrários,
uma está entrando e a outra está saindo, o campo resultante vai ter que ser a diferença de um pelo outro, ok? Se os campos no ponto P ambos estivessem entrando ou ambos estivessem saindo, eu iria somar os campos produzidos por cada um dos fios. Agora, como as linhas de campo elas têm sentidos contrários, ok? A gente vai fazer o quê? Uma subtração. Então, o campo resultante vai ser B2 menos B1. Tudo bem? Ficou claro isso aí para vocês? Ou alguém tem dúvida? Bem, está todo mundo calado é porque todo mundo entendeu. Então, vamos lá para a resolução. Ó. Solução. Pela regra da mão direita, determinamos os sentidos dos vetores campo magnético B1 e B2, que I1 e I2 originam em P. O vetor indução magnética resultante em P tem intensidade. Olha só. Observem aqui, ó. O meu campo B1, como eu falei para vocês, ó, B1, no ponto P, ele vai estar entrando na tela. Então, ó, uma representação que a gente tem para polo sul, tá? Ao invés de ficar escrevendo polo sul, a gente faz uma bolinha com um X. Então, sempre que você vê essa bolinha com um X, ele está representando que ali existe um polo sul magnético. E o meu B2, a gente viu que ele vai estar o quê? Ele vai estar saindo aqui no ponto P, ele vai estar saindo da tela. Se ele está saindo, as linhas de campo, quando estão saindo, ela representa o quê? O polo norte magnético, ok? Então, esse polo norte magnético, ele é representado por um círculo, né, uma circunferência, com uma bolinha no meio, ok? Então, ó, isso aqui, polo sul, e isso aqui é um polo norte, ok? Então, bolinha com a bola, uma circunferência com a bolinha no centro, polo norte, a circunferência com um xizinho representa o meu polo sul, ok? Então, olha só, o meu campo resultante, como eu tinha falado para vocês, é o campo gerado pela corrente 2 menos o campo gerado pela corrente 1. Então, esse meu campo resultante, ó, μ0 sobre 2π, que multiplica corrente vezes R2, né? Na verdade, aqui é minha corrente 2, menos μ0 sobre 2π vezes a corrente vezes R1, ok? Então, antes que alguém me pergunte, eu posso cancelar isso com isso? Não. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação aqui, tá? Eu tenho uma multiplicação, então não posso cortar. Beleza? Então, ó, eu tenho o quê? μ0 sobre 2π e a corrente são fatores comuns, ó. Corrente, fator comum, ok? Então, coloquei em evidência, tá certo? Por que que eu estou colocando o I? Professor, mas é I1 e I2. Tudo bem, mas se você observar o comando, ele está dizendo que as correntes são iguais. Então, esse I é igual a esse I aqui. Tudo bem? Então, é um fator comum, coloquei aqui fora. E aí eu tenho 1 menos R2 sobre 1 dividido por R2 menos 1 dividido por R1. Tá certo? Isso aqui, então, vai me dar, ó, 4π 10 a menos 7 é o valor de μ0. A corrente é 100 sobre 2π. Vai cancelar 4π com 2π. 1 sobre 10 menos 1 sobre 11. Tá? Aqui tira o MMC entre 10 e 11, né? E vai fazer aí a paradinha toda. Então, vai ficar aqui, ó, MMC entre 10 e 11 é sempre 10, tá? 11 menos 10. E aí, então, ó, cancelando, né?
Aí a gente vai ter a resposta 1,8, 10 elevado a menos 7 Tesla. Ok? Então, tá aí a resposta. Essa é a intensidade do campo no ponto P. Ok? Dúvidas? Douglas, Oi. tem um erro aí no finalzinho aí, né? Esse 2πr não era para estar aí mais não, né? E nem esse 4 aqui, era para estar só 2. Isso. Eu aqui na hora de digitar coloquei errado. Esse 4 aqui não era para estar aqui, e esse 2 também não era para estar aqui. Porque aí quando você fizer as contas, aí você vai ter esse resultado aqui, ó. Beleza. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos falar agora do campo magnético criado por uma espira, ok? Então, olha só. A espira, ela nada mais é do que um... Deixa eu ver como é que eu posso dizer para vocês. A espira que a gente está tratando aqui, ela é um corpo de um formato circular. Olha só, vocês estão vendo aqui, ó. Tá? É como se eu pegasse um pedaço de fio, tá? E colocasse ele aqui num formato de uma circunferência. Lembrando que essa espira, ela não necessariamente ela tem que ter o formato circular, tá? Eu posso ter uma espira de formato quadrangular, retangular, triangular, ok? É só vocês entenderem que a minha espira é um objeto, deixa eu ver, como é que eu posso colocar de uma forma mais clara para você? Hã? Cíclico, professor, fechado? Cara, não é cíclico, não é porque ele fica repetindo, não. Mas a espira é um tipo de circuito, tá? Ela é um tipo de circuito, na verdade, a espira. E ela pode ter vários formatos, tá? Então, ela pode ter um formato circular, ela pode ter um formato quadrangular, ok? Então, lembre só que a espira, ela é um tipo de circuito por onde vai passar a corrente elétrica. Ponto. Ok? E aí, olha só, a espira, ela também, uma vez que você pega a espira e consegue passar a corrente elétrica por essa espira, dependendo do sentido com que a corrente passa pela espira, você vai criar um polo sul e um polo norte, ok? Então, olha só, no sentido em que a espira está sendo passada aqui, ou no sentido em que a corrente está passando aqui nessa espira, a gente observa que, olha só, ela está entrando pelo lado direito da espira, ok? A corrente entra pelo lado direito e está saindo aqui por esse lado esquerdo. Então, olha só, pela regra da mão direita, a gente vai, ó, o polegar acompanha o sentido da corrente na espira e os 4 dedos fechando em torno do fio vai me dar o sentido das linhas de campo. Então, observem que quando eu acompanho a corrente com o polegar e fecho em torno da espira, ó, a face voltada para vocês, a tela, saindo da tela, eu vou ter o quê? Os dedos vão entrar vão entrar na tela e vão sair, né? Quando eu faço aqui eu acompanho aqui com o polegar o sentido da corrente, então eu fecho os dedos em torno dessa espira, é como se eles estivessem na parte de cima da espira, ó, aqui em cima, a gente tem que os 4 dedos estão entrando aqui em cima e nessa parte de baixo as linhas de campo estão saindo, ok? Conseguem observar isso na figura, né? Então, quando eu fecho os 4 dedos, é como se aqui, ó, entra aqui em cima, polo sul, e aqui embaixo sai, bolinha
circunferência com a bolinha. Então, aqui eu tenho o polo sul magnético, aqui embaixo eu tenho o polo norte magnético. Ok? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Ficaria mais ou menos assim, ó. Estão vendo aqui, ó? Só que aqui foi invertido o sentido da corrente, ó. Aqui a corrente está entrando pelo lado esquerdo e saindo pelo lado direito, ó. Mas se você acompanhar aqui, ó, vocês vão observar o quê? Ó, se acompanha o polegar aqui com sentido, ó, então as linhas, quando você o polegar está acompanhando a setinha aqui. Quando você fecha os 4 dedos em torno da espira, os dedos entram aqui e saem aqui os 4 dedos. Então isso aqui é o meu polo sul e aqui é o meu polo norte, do jeito que está escrito. Ok? Então a espira é isso aí, é um circuito onde você tem a passagem de corrente e se você tem essa passagem de corrente, você vai ter o quê? Você vai acabar gerando um campo magnético nessa espira, ok? Então eu preciso definir, aqui eu defini o sentido do campo magnético, ok? Eu preciso definir o módulo desse campo, tá? E para definir o módulo desse campo, eu tenho que, para a espira, o campo magnético ele é dado por μ0 vezes I dividido por 2R. Ok? 2R. Tá? Então, essa equação aqui vai me dar um módulo do campo e, para definir o sentido das linhas de campo, eu vou utilizar a regra da mão direita, ok? Vale lembrar, gente, ó, para não confundir vocês, que essa regra da mão direita, aonde você com o polegar acompanha o sentido da corrente e com os 4 dedos você acaba fechando em torno do condutor, é chamado de regra da mão direita número 1, ok? A regra da mão direita número 2, a gente vai ver lá na aula de força magnética, ok? Então, é só porque lá a gente também vai falar em regra da mão direita e vocês vão ver que é diferente dessa regra aqui. Então, aqui, essa de o polegar acompanhar o sentido da corrente e os dedos fecharem em torno do condutor, a gente chama de regra da mão direita número 1. Beleza? Professor, Oi. essa fórmula aí, ela funciona para qualquer formato de espira ou só para a espira circular? Essa aqui, ela vai funcionar para espira circular, ok? Se você tiver uma espira no formato de um quadrado, tá? Aí você vai ter que calcular aí esse R, ele vai ser substituído pela distância em relação a um dos lados do quadrado que você está analisando, tá? É só isso que muda. Se você tiver uma espira de formato quadrado, tá? Aí você não tem raio, né? Porque o raio, a gente está considerando o raio porque a espira é circular. Agora, se ela for quadrada, esse R é substituído por um D de distância, ok? Mas a equação se mantém essa aí. Só muda o R por D. Ah, sim, ok. Então, olha só, vamos lá. Já viram a fórmula, né? Anotaram aí a fórmula? μ0i vezes dividido por 2R. Então, vamos lá. Né? Olha só, a espira pode também ser representada no plano da figura, quando então o vetor indução magnética B no centro é perpendicular a esse plano, né? Para representar o campo nessas condições, existem 2 símbolos internacionalmente usados, que é o que eu já passei para vocês, né? O polo norte, que é o círculo com a bolinha no meio, e o polo sul, que é o círculo com um X, ok? Então, essas representações são muito utilizadas nos exercícios, beleza? Então, ó, vamos lá. Me deem a resposta desse exemplo aí. Vamos lá, 2 minutinhos. Isso aí é aplicação direta da equação.
Bora, Valdone, resolve isso para mim. Resolvido aí? Então, olha só. Vamos lá. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, sendo R1 2/5 de R2, né? São percorridas por correntes, respectivamente, por correntes I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a... Então, olha só. Se o campo magnético lá no centro é nulo, é porque o campo gerado pela espira 1 é igual ao campo gerado na espira 2. Ok? E aí, as correntes não podem ser iguais, tá? Porque se os raios são diferentes... Então, aqui, ó, como é que a gente vai resolver, ó? Para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, os campos gerados por elas devem ter sentidos opostos e de mesmo módulo. Então, a gente tem aqui, ó, B1 igual a B2, e aí a gente tem μ0 vezes I1 dividido por 2R1 tem que ser igual a μ0 I2 dividido por 2R2. Ok? Então, cancelando μ0 com μ0, I2 com 2, tá? Ó. Então, ó, cancelei esse com esse. Esse 2, se vier para cá da igualdade, ele vem para cima, então eu posso cancelar 2 com 2 também. Ficou I1R1 igual a I2R2, ok? Passo o I1 para cá e o R1, o I2 para cá e o R1 para lá, ok? Porque o que ele está pedindo? A razão entre I1 e I2, ou seja, ele quer I1 dividido por I2. Quanto vale o raio 1? O raio 1 vale 2/5 do raio 2. Então, ó, como 2/5 é 0,4, ó, lembre-se aqui, ó, o R1, 2/5 é 0,4 de R2. É isso que o problema diz aqui, ó. Ok? Então, vou substituir o R1 por 0,4 R2, cancela R2 com R2 e a minha resposta é 0,4. Ok? Ó, cancela R2 com R2, a razão entre as correntes é 0,4. Fácil demais, né não, Adson? Rapaz, já vou fazer uma pergunta aqui. Diga aí, Adson. Rapaz, quando ele fala que é concêntricas e coplanares, que parada é essa aí? Então vamos lá. Coplanares estão no mesmo plano. É como se você pegasse e desenhasse duas espiras aqui na tela do computador. Ok? Estão no mesmo plano, a tela do computador. E concêntricas é porque elas têm o mesmo centro. Ok? Não esse desenho horrível que eu fiz aqui, né? Mas é como se você pegasse aqui, ó. Então, olha só. Coplanar é porque estão no mesmo plano. Ok? Então, se eu imagino ela na tela aqui do computador, eu tenho uma aqui e a outra aqui por fora, ó. Tá bom? E concêntricas, elas têm o mesmo centro. Ok? O centro dessa um é igual ao centro da outra. Beleza? Beleza, valeu.
Então, vamos nessa. Vamos lá. Olha aí. Duas espiras, E1 e E2, concêntricas e coplanares. Está aqui, ó, o desenho, ó. Uma por dentro da outra, né? Então, estão no mesmo plano, tem o mesmo centro, né? Raio R1, 10 pi centímetros, e o raio R2, 2,5 centímetros, ok? E aí a gente tem... que coisa chata isso aqui, velho. Então, ó, elas são percorridas por correntes I1 e I2. Então, a corrente I1 é 10 ampere, o μ0 é 4π 10 a menos 7. Então, a primeira pergunta, ele pede para caracterizar o vetor indução magnética originado pela corrente I1 no centro. Então, olha só, gente, uma coisa que vocês têm que saber, ó, sempre que o problema coloque isso aqui, ó, caracterize, é você dar todas as características desse vetor. Então, lembre-se que um vetor ele tem que ter um módulo, ele tem que ter uma direção e ele tem que ter um sentido. Ok? Então, isso é caracterizar um vetor. Como é que eu caracterizo o vetor aqui? Primeiro, calculo o campo gerado por essa corrente I1, ou seja, o campo gerado nessa espira maior. Tá? Então, vou calcular a intensidade desse campo. E aí, eu vou verificar pela regra da mão direita, eu já vou observar, ó, olha aqui o sentido em que a corrente está percorrendo a espira. A corrente percorre a espira no sentido horário. Então, se eu fizer aqui com o polegar acompanhar o sentido da corrente e com os 4 dedos em torno do fio eu fechar, eu vou observar que a face voltada aqui para a tela, que é o que a gente está vendo, vai ser o meu polo sul e lá para dentro, no fundo, como se fosse para dentro da tela, seria o meu polo norte, ok? Ou seja, os 4 dedos entram na tela, né? E então eu tenho que essa face aqui, ó, se eu fosse caracterizar, eu teria isso aqui, ó. Tá aqui a espira, vou calcular o campo e eu posso dizer o quê, ó? Que essa minha face voltada para fora é o meu polo sul, ok? Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Definido aí, ó. Considerando apenas a espira E1, a gente tem que o campo magnético lá no centro tem as características mostradas na figura, ó. Tá vendo só? Aqui, ó. Sentido. Observe que aqui, ó, ele tá entrando aqui na tela. Isso é uma vista de perspectiva, né? Ou seja, de lateral. Entra aqui e sai lá do outro lado. Então, é como se eu tivesse polo sul nessa vista frontal. Ok? Conforme eu tinha feito aquele desenho bonito, né, que eu tive que apagar. Beleza? E aí, o módulo desse vetor campo magnético. O módulo, né, então, a direção é perpendicular ao plano da espira e o sentido determinado pela regra da mão direita. Ok? O módulo, a gente calcula aqui, ó, B1 é μ0 sobre 2, que multiplica a corrente dividido pela distância, pelo raio. Então, 4π 10 a menos 7 dividido por 2 vezes 10, 10 a menos 1 π. Ok? Então, substituindo, né? Corta π com π, corta 4 com 2, a gente vai chegar aqui em 2, 10 elevado a menos 5 Tesla. Ok? Essa é a primeira pergunta. Ok? Então, calculei aí, caracterizei o vetor gerado pela corrente I1 no centro da espira. Tá? Na letra B, ele pede para determinar o valor de I2 para que o vetor resultante no centro da espira seja nulo. Então, olha só uma coisa, gente. Quando eu olho para a figura, ó,
eu vejo que a corrente 1 circula, passa por essa espira maior no sentido horário. Quando eu pego a corrente 2, passando na espira E2, eu observo que a corrente passa pela espira no sentido anti-horário, ok? Então, se essa corrente 1 gera um polo sul na face voltada para a gente, essa corrente 2 vai gerar um polo norte, ok? Então, para que o campo seja nulo, é porque o campo gerado pela corrente 1 menos o campo gerado pela corrente 2 é igual a zero. A outra é igual a zero. Isso significa que os campos são iguais. Ok? Porque, ó, eu teria, na verdade, B1 menos B2 igual a zero. Se eu passar o B2 para lá da igualdade, B1 é igual a B2. Tranquilo? Então, é em cima disso que eu vou fazer o cálculo, tá? Então, olha só. Cadê? Acabei não colocando, né, o cálculo aqui, tá? Eu vou, quando eu terminar a apresentação, eu vou fazer o cálculo no equation e eu ponho para vocês, mas é isso aqui que a gente vai fazer, tá? B1 menos B2, aí iguala os campos, B1 igual a B2, tá certo? Aí o campo B1, μ0 sobre 2 e 1 sobre R1, igual a μ0 sobre 2 e 2 sobre R2, ok? Iguala esses campos, aí a gente vai achar o valor da corrente I2. Tranquilo? Eu não vou fazer aqui para não... porque eu não consigo desenhar isso aqui direito com o mouse. A não ser que vocês queiram esperar e eu faço agora no equation. Mas o processo é esse aqui, tá? Professor? Oi. Só tirar uma dúvida aqui. Eu joguei esse B1, 4π vezes 10 a menos 7 e o resto da sequência. Esse 2 vezes 10 é menos 5 ou menos 6? Aonde? Aqui? Isso. Aqui é 10 a menos 5. O campo. O campo aqui é 2, não é menos 10 a 6, menos 5. não? Não, dá menos 5, né? Porque, olha só, esse 10 a menos 1 aqui, ele sobe positivo, tá? Porque, olha só, quando você faz essa divisão aqui, ó, essa que eu estou circulando, você tem isso aqui, ó, 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Divisão de bases iguais conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é 1 menos 1. Menos com menos dá mais, e 1 mais 1 é 2. E aí, 10 ao quadrado com 10 a menos 7 dá 10 a menos 5. Beleza. Fechou? Isso aqui, gente, ó, eu não vou fazer agora não, tá? Vocês depois podem resolver essa letra B aqui, tá ok? É só igualar os campos e vocês vão achar o valor da corrente. Mas quando eu for postar a aula para vocês lá no AVA, eu já ponho a resolução dessa letra B para vocês, tá bom? Só não vou resolver agora. Então, vamos lá, ó. Vamos falar aí do campo criado por um solenoide, ou bobina. Cara, a diferença do solenoide para a espira é que a espira ela é uma única circunferência, um único elozinho, tá? E quando eu falo num solenoide, imaginem uma mola, tá? A mola ela tem várias voltas, né? Ou seja, várias espiras, uma interligada na outra, ok? Então, a diferença do solenoide ou bobina para uma espira é que eu vou ter aqui no meu solenoide várias espiras à mesma distância uma das outras, ok? Então, a minha equação do campo gerado num solenoide ou bobina vai ser μ0. Esse N representa o número de espiras que eu tenho na minha bobina, a corrente e o comprimento, ok? Aqui também a gente aplica a regra da mão direita, ok?
observem que, olha só, a corrente está entrando aqui, ó, ok? Então, se eu acompanhar o sentido da corrente, tá? Eu vou observar o quê? Ó, quando eu fechar os 4 dedos em torno dessa linha, as linhas vão estar entrando aqui, ó, tá certo? Entrando aqui, polo sul, e vão estar saindo aqui, formando o meu polo norte magnético, tá bom? Então, ó, no exemplo eu coloquei aqui um solenoide de 30 centímetros de comprimento, contendo 800 espiras e resistência elétrica de 7,5 ohms, é conectada a um gerador de força eletromotriz 15 volts e resistência interna de 2,5 ohms. Determine em Tesla o módulo do vetor indução magnética no interior do solenoide. Considere a permeabilidade magnética do meio, que constitui o interior do solenoide igual a 4π 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. E o π igual a 3, só isso. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o comprimento do solenoide. Eu tenho L. L é igual a 30 centímetros. Ok? O que mais? Eu tenho o número de espiras. Eu tenho N. 800. 800 espiras. Tá certo? O que mais que eu preciso para descobrir o valor do campo? Olha só, ele já está dizendo que o μ é para fazer o μ igual a 3. Ou o μ é 4, desculpa, o μ é 4π, né? 4π, tá ali. 4π, ele já forneceu o valor do μ também. E o que está faltando aqui? Se vocês olharem, o que está faltando para mim calcular? Caramba. O que está faltando aqui para mim calcular a intensidade desse campo é só o valor da corrente, tá? Então, o μ também foi dado, tá aqui, 4π 10 a menos 7, tá certo? O que está faltando? O valor da corrente. Como é que eu vou achar o valor da corrente? Lembram lá de princípios de eletricidade e magnetismo, que a gente viu o gerador, a equação do gerador? Então, a gente vai ter que usar a equação do gerador, né? Então, a gente tem uma resistência externa, tem a resistência interna. Vamos usar a equação do gerador para calcular a intensidade da corrente. E tendo essa corrente é a que vai passar pelo meu solenoide. E aí eu vou substituir aqui e calcular o campo gerado no solenoide. Ok? Então, ó, resolução é bem simples. Cara, mas isso aqui não sai daqui não, velho. Que merda. Então, olha só. A solução. A gente tem aqui corrente elétrica determinada pela equação do gerador. Lembrando, a resistência do solenoide é 7,5 ohms, a resistência interna 2,5, a força eletromotriz é 15 e a lei de Ohm é U igual a R vezes I. Então, ó, equação do gerador, U é igual a força eletromotriz menos RI. A gente sabe que essa tensão U pode ser substituída por RI, resistência externa vezes a corrente. É o que foi feito aqui, ó. Então, a resistência externa eu sei que vale 7,5. A força eletromotriz vale 15. E a resistência interna vale 2,5. Tá aqui. Pego esse 2,5 e trago para cá. Virou 10I vezes isso aqui igual a 15. Achei uma corrente 1,5 ampere. Tendo a corrente, eu agora posso calcular o meu campo magnético. Então, ó, a gente tem aqui campo N μ0 vezes I dividido por L. Eu tenho 800, 4 vezes π 10 a menos 7 vezes 1,5 dividido por 30, 10 a menos 2.
Lembrando que o π, ele pediu para adotar o π como 3, então ficou 8, 10 ao quadrado, vezes 4, vezes 3, vezes 10 a menos 7, vezes 1,5 dividido por 30, 10 a menos 2. Resposta 0,0048 Tesla. Ok? Então, tá resolvido. Só um minutinho para a aí. gente copiar aí, tá, professor? Ô, cara, isso aí eu vou postar lá para vocês com a resolução. E outra coisa, essa aula também vai ser mandada gravada. Mas tudo bem, pode copiar Não, aí. beleza, pode. Bola pra frente. Esqueceu, né, Valdônio? Você esqueceu disso, né, Valdônio? Vamos lá, Não é ó. porque eu tô anotando tudo mesmo. Beleza. Questão 6. Qual deve ser o número de espiras de um solenoide de 1 metro de comprimento para que o campo magnético gerado tenha intensidade de 2,4 10 elevado a menos 3 Tesla, quando percorrido por uma corrente elétrica de 2 ampere? Aí ele pede para considerar a permeabilidade magnética como 4π 10 elevado a menos 7. Ok? Então, mais uma vez, a gente vem aqui, ó, solução, aplicando a equação do campo, ok? E aí, ó, campo N vezes μ0 vezes I dividido por L, ok? Como ele quer o número de espira, o número de espira é B vezes L dividido por μ0 vezes I. Substituindo os valores, a gente tem N igual a 1000 espiras, ok? 1000 espiras, tá? Resolvido aí o exemplo 6. Então, olha só. Com relação a conteúdo de campo magnético, a gente finaliza aqui, ok? Finaliza aqui essa questão do campo magnético, tá? Oxi, tirei foi aqui da tela, peraí. Deixa eu voltar aqui. Calma aí, galera. Deu tilt aqui. Olha só. Para a gente finalizar essa nossa aula agora, cadê? Deixa eu... Deu problema técnico aqui. Vamos lá. Beleza. Então, ó. A gente tem aqui, ó. Eu coloquei aqui, na verdade, só alguns treinozinhos para vocês entenderem bacana essa questão da regra da mão direita, tá? Então, ó. A gente parou aqui nessa solução aqui, tá? 1000 espiras. Beleza? E aí, ó. Eu coloquei algumas coisinhas aqui só para vocês treinarem, que vai ser só mesmo para poder fixar isso aqui com vocês, ó. Então, olha só, se eu tenho uma corrente I aqui nesse condutor, vindo de baixo para cima, o campo aqui nesse ponto P vai ser representado por quem? Observe, regra da mão direita, o polegar sobe, os 4 dedos vão estar entrando na tela nesse ponto P, certo? Entrando. Se está entrando, a representação aqui é polo sul. Quem que representa polo sul? Letra A. É a bolinha com xizinho. Ok? Tá ali, resposta. Vamos lá. Aqui, se eu tenho o condutor deitado, a corrente está vindo da esquerda para a direita, pela regra da mão direita, a gente tem o quê? O polegar, no sentido da corrente, e lá no ponto P, os 4 dedos, eles estão saindo da tela, né? Então, aqui em cima, o campo vai estar saindo e a representação é letra E, ok? É o círculo com a bolinha no meio. Se a gente for pensar aqui, ó, o condutor com essa diferença de potencial, VA menos VB igual a 12, o que eu tenho? A corrente aqui, ela está subindo ou está descendo? Vamos lá, gente? Corrente aí, está subindo ou descendo? Tá descendo. Descendo.
Muito bem. Se a corrente está descendo, aqui no ponto P, o campo está entrando ou saindo? Tá entrando. Então, a representação é corrente descendo e o campo está entrando, então a representação letra A, né? A bolinha com xizinho representa o meu polo sul, que é no polo sul que as linhas de campo entram, ok? Aqui a gente tem a bolinha, né? Uma espira, né? E aí eu tenho o campo e tenho aí, então, o campo apontando aqui para baixo, né? Na espira. Aqui eu tenho um solenoide. Se eu acompanhar o sentido da corrente aí, a gente vai observar o quê? Que o campo nesse ponto P, ele vai estar apontando para onde? Vocês lembram que esse solenoide aqui tem o mesmo desenho lá do outro solenoide? Então aqui, ó, isso aqui, se a gente parar para pensar, ó, aqui no ponto P, a gente vai ter o quê? As linhas entrando, né? As linhas entrando. Aqui é o meu polo sul e aqui é o meu polo norte, né? Então, as linhas vão estar apontando para lá, ó, né? Lembram disso aí, que a gente viu lá na outra figura. Beleza? E aqui, a gente tem o núcleo, o elétron circulando, né? Então, o campo magnético criado pelo movimento do elétron no núcleo do átomo tem sentido e direção para onde? Letra A, né? O campo entrando. Beleza? E aí, olha só, aqui a gente tem uma lista de exercícios, ok? São bem, ó, não se assustem aqui, ó, porque tem alguns exercícios que é de teoria, mesmo só para ver se vocês entenderam essa questão das linhas de campo, tá? Nem todos têm que fazer conta. Então, aqui, ó, esse exercício 1, o 3, vocês não têm que fazer conta, beleza? E aí, ó, tem aí, são acho que 16 exercícios, tá aqui, beleza? Esses exercícios vocês vão continuar postando lá no Classroom para mim. Eu vou abrir lá a pasta lá para vocês colocarem exercício de campo magnético, ok? E já fica para a próxima aula dúvidas a respeito dessa lista de exercício e também já a correção da prova, tá? Já vou montar ela no PowerPoint, a correção das 10 questões, tá? E aí, se alguém tiver dúvida de algum exercício, aí eu faço lá na hora e, acabando a correção da prova e a dúvida dos exercícios, a gente já entra em força magnética. Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, Não? professor. Espera aí, galera, fiquem aí que eu vou tirar uma foto aqui. Na verdade, eu vou baixar aqui a lista de presença. Espera aí, tem 30 alunos, tá? E eu vou baixar a lista de presença aqui. Estou parando a gravação, ok?